Hoje nós vamos descobrir quais são esses 5 sentimentos ocultos, porque ele está aqui para falar sobre a importância do pensar. Eu estou recebendo, quem você viu aí no vídeo agora? O terapeuta, escritor William Sanches. Você deve acompanhá-lo de alguma maneira, ou já leu um dos 25 livros que ele escreveu. Eu estou recebendo aqui, obrigado William, bom dia. Esse é o mais recente? Esse é um dos mais recentes. Uhum. Ele saiu agora com um formato novo, uma nova edição, mas esse é o meu best-seller, Quintessência. E o que é a Quintessência? Vamos começar falando dele. A Quintessência... Eu vi que tem até exercícios aqui pra gente fazer. Tem, porque quando a gente escreve, a gente consegue fixar mais, sabe? Certo. A gente acaba olhando as palavras que está pensando. E a Quintessência são esses 5 sentimentos ocultos que atrapalham a lei da atração. Ah, então eu já vou ter que começar por eles, caramba. Essa tela, Bruna, que você fez, se for, coloca aí, senão o William vai falar. Quais são esses sentimentos? 5 coisas que atrapalham uma pessoa de evoluir, de crescer, de ser bem-sucedida, é isso? A primeira coisa, a gente tem que entender que a lei da atração, ela é uma lei universal natural que diz que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, quando a gente não sabe o que quer, hoje, como eu fiz no vídeo ali, né, você pergunta para Mercedes, qualquer coisa tá bom para mim, ela fala assim, desculpa, eu não posso te ajudar. Não sei mais o que ou que você menos quer, assim, né, que o universo funciona. Só que muitas pessoas ao longo desses anos aprendeu a lei da atração de forma assim errada ou muito superficial e acaba que não funciona para elas. E aí elas falam, isso aí não funciona, isso aí é bobagem, isso não vai dar certo para mim. E eu, como terapeuta, eu comecei a fazer um estudo da lei da atração e olhar o que está atrás do de trás. Eu gosto de olhar o que está atrás do de trás, né? Existem sentimentos que são sentimentos ocultos, negativos, que se a gente tiver e não tratar, a lei da atração não tem como fluir pra gente. Não vai funcionar. Não adianta você tentar fazer. Posso contar o primeiro deles? Pode. São esses da tela? Deixa eu ver. Não, esse nós vamos falar daqui a pouquinho. São Essas as são crenças limitantes. Vamos falar dos sentimentos. Dos sentimentos. Então, tá. O primeiro sentimento é a rejeição. Tá. Então eu começo logo já falando no livro Quintessência sobre a rejeição, que a gente sente às vezes na infância. Se sentiu rejeitado, a gente tem 2 tendências muito grandes, ou de rejeitar as coisas ou de achar que está sendo rejeitado o tempo todo. Sempre. Então não adianta uma pessoa dizer assim, eu vou prosperar, vou avançar na vida, vou trazer dinheiro para mim, uma casa boa, um relacionamento legal, se lá dentro, no subconsciente, tem um sentimento de rejeição. Tá. E mesmo que ela não perceba, esse sentimento de rejeição pode estar afastando a prosperidade e a abundância da vida dela. Esse atrapalha, o que mais? Culpa. A culpa é um segundo sentimento que te mantém no passado. Então, geralmente, quem está assistindo a gente agora, para saber se tem culpa, a cabeça está sempre puxando lá para trás, como se fosse um elástico, sabe? Tá. Se eu tivesse feito, e se eu não tivesse ido, e se eu tivesse falado diferente, e se? Então, o e se está sempre presente, né? A culpa. O terceiro, medo. Quem tem medo, e o medo numa determinada época da nossa vida até é bom, ali quando a gente é criança, tem medo de se machucar, medo de cair do prédio e tal, então ele nos mantém vivos. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Exato. Aí você tem medo da mudança, por exemplo. Eu quero ir para uma cidade melhor, quero ir para uma empresa nova, mas lá dentro aquela pessoa tem muito medo. Da mudança. Da mudança. Como que a lei da atração vai funcionar? Como que a prosperidade vai chegar? Não dá. Então vai atrapalhar. E tem uma coisa que a gente precisa aprender a olhar com muito cuidado, que é a frequência do desprezo. O que é a frequência do desprezo? É o contrário da gratidão. A gratidão é quando a gente reconhece as coisas boas que a gente tem, porém quando a gente olha para as coisas que tem e não sabe valorizar e só fala mal das coisas, eu entro numa frequência do desprezo. Eu falo que a gente começa a desprezar as coisas. Certo. Sabe aquela pessoa que está num carro, mas ela está no trânsito olhando assim, aquele carro é melhor que o meu. Se eu tivesse aquele outro carro, eu seria mais feliz. Se eu tivesse aquele carro mais novo, eu faria uma viagem e seria feliz com a minha família. Só que ele não olha para o carro que tem. Se eu não consigo agradecer as coisas que eu tenho, por que o universo... Tipo, se não tivesse aquele carro, estaria a pé. Bem pior. Como que o universo vai me mandar uma coisa nova se o que eu tenho, eu simplesmente não reconheço? Então, essa é mais uma. Acabamos ou tem mais? Tem mais uma. Posso contar já? Fala. Não merecimento. Uma pessoa que não se sente merecedora de coisas boas, nunca vai chegar o bom para ela, porque ela está sempre afastando. Isso seria mais ou menos, Deus quer assim. A gente acaba terceirizando, né, a culpa, assim, Deus quis assim, se Deus quiser. Ou
Vou dar um Tirando exemplo, a sua assim. responsabilidade, né? Sabe Seu livre-arbítrio. Aquela mulher que está solteira, ela vê um homem bonito assim paquerando ela diz assim, imagina que ele vai olhar para mim. Olhar para mim do meu jeito, isso é não merecimento. Ela sempre se coloca para baixo. Então, eu nunca vejo algo bom. Ou ver, sei lá, abrir um cargo na empresa e vai ter um concurso interno. E lá dentro dessa pessoa, ela já diz assim, eu nem vou participar porque eu sei que isso não aí não é para mim, sabe? Então, não merecimento, não se sentir merecedor de coisas boas. Então, vamos repetir, não merecimento. Não merecimento, frequência do desprezo, rejeição, medo. Culpa. 5 sentimentos ocultos que atrapalham muito a lei da atração. E 5 palavras que você deve anotar aí, vou pedir para ele repetir mais uma vez, para fazer uma autoanálise depois e ver de que maneira você lida com elas. Não merecimento, o não merecimento, a culpa, o medo, a frequência do desprezo, medo, culpa, não merecimento, frequência do desprezo e faltou qual? Vamos começar, vamos do começo, se eu for de trás para frente. Vai, Leão. Então a gente começa pela rejeição, pela culpa, rejeição foi que faltou. Pelo medo, pela frequência do desprezo e o não merecimento. E não merecimento. Agora, a pessoa pode colocar essas 5 no papel e dar uma olhada assim, qual que ela mais tem, sabe? De acordo com o que ela pensa. Porque a gente tem um pensamento que é o pensamento rei, que é aquele que a gente mais tem, que ele vem de uma maneira mais corriqueira na cabeça. Então, se ela tem toda hora um pensamento de não é bom o suficiente o que eu fiz, sabe? Eu vou entregar um relatório, mas nunca acho que ele tá bom. Ou a pessoa diz assim, olha, você precisa só alterar uma coisa, ela já vai lá para dentro chorar falando, nunca faço nada certo. Então, a gente tem que olhar os sentimentos ocultos que estão por trás, porque senão a gente acaba atrapalhando a prosperidade que está para vir para a gente. Tá.